Aqui estamos com o Dell XPS 9300, um pouquinho mais tarde em relação a outros canais, mas o meu foi comprado, e não emprestado pela Dell, que investiu pesado no marketing dessa máquina, mandou para muita gente e fez bastante propaganda. Então bora ver se ele é tudo isso mesmo. O foco do XPS é te levar uma experiência premium completa. Eu digo completa porque a experiência diferenciada já começa no unboxing e continua no produto em si, em quase tudo. Mas definitivamente não é uma máquina que eu chamaria de impecável. Existem pontos que chegam próximo do impecável, mas com asteriscos, com observações que eu vou fazer ao longo desse vídeo. Como a construção. O acabamento do XPS é algo que está em outro patamar em relação à concorrência. Seu corpo que mistura alumínio com fibra de carbono faz com que essa máquina tenha uma construção relativamente rígida, mesmo sendo bem fina e bem leve, com apenas 1,2 kg. Tudo isso leva a um acabamento que beira a perfeição. Porém, ele não é perfeito, e se você procurar, você vai achar pontos em que ele flexiona. Inclusive, eu achei um por acidente bem interessante. Uma das consequências de se ter uma máquina bem fina é que tudo pode ficar bem espremido na parte de dentro. Isso obviamente tem suas complicações. Eu descobri que ao segurar o XPS com a tampa aberta, com apenas uma mão e em uma de suas pontas, a tampa de baixo flexiona a ponto de você conseguir apertar o touchpad pela parte de baixo da máquina se ela for movimentada. Décima geração da Intel, final H. Meu modelo veio com o i7 10750H de C. Núcleos. Porém, tirando o nome novo, eu sinto desapontamento. Removendo a tampa, é possível ver que a bateria até mexe quando você aperta o touchpad. Então, quando você segura a máquina com uma mão só, vai haver uma pressão maior na bateria, na área onde seus dedos estão. Seu dedo empurra a tampa, que empurra a bateria, que empurra o touchpad, caso você movimente a máquina. Isso provavelmente não vai incomodar 99% das pessoas, até porque pouca gente sai por aí andando e movimentando o notebook que nem eu fiz. Talvez seja algo da minha máquina, mas eu acredito que não. Porém, fica aí o primeiro asterisco, Afinal, não é um notebook barato e um dos pontos mais fortes é a sua construção. Outra consequência de uma máquina mais fina é a refrigeração. Porém, se você estava esperando aqui mais uma decepção nesse ponto, me desculpe te desapontar, mas a refrigeração dele é razoável em questão de temperatura do processador e ele também não é barulhento. Mas ele não escapa daqui sem um asterisco também. A tampa de baixo do XPS funciona como um dissipador, então ela pode ficar quente no centro, que é justamente onde fica o processador e o SSD. Se você estiver usando no seu colo com uma calça ou uma bermuda com um tecido mais grosso, provavelmente não será um problema. Porém, se ele estiver diretamente em contato com sua pele, no seu colo, eventualmente você vai querer ligar um ventilador para dar uma aliviada no calor que você vai sentir. A tela do XPS está em outro patamar em relação à concorrência. O brilho é absurdamente mais alto, o mais alto que já passou aqui no canal, inclusive, e ganha até do Lenovo S740. O painel chega próximo dos 600 nits e a Dell garante o brilho de tela de 500 nits. Então todo mundo tende a receber uma tela desse nível de qualidade. Mas vale ressaltar que o meu modelo tem o painel Full HD e não o 4K, que pode apresentar resultados diferentes. E ele praticamente não tem bordas, cobrindo 91% da área frontal da tela. E ela tem formato 16:10 e não 16:9, o que significa que em comparação com outras máquinas com tela de 13 polegadas, a tela vai ser um pouquinho mais alta. Aqui a gente tem um sensor de luminosidade, então ele adapta o brilho da tela a depender da iluminação do ambiente que você estiver. Porém, isso também te atrapalha, porque às vezes quando você quer aumentar o brilho, ele não deixa, a depender da iluminação do seu ambiente. Porém, dá para você resolver esse problema desabilitando o ajuste de brilho automático nas opções do Windows. Aí você vai ter um controle manual completo. Segunda observação é que essa tela é fosca. Eu sei que tem gente que prefere, mas uma tela com brilho alto desses e um painel fosco não combina. Na minha opinião, só estraga a imagem. Mas aí é uma questão de gosto pessoal.
Também é possível abrir a tampa com apenas uma mão, mas infelizmente ela não abre com um ângulo de 180 graus. Por fim, apesar dessa tela ser IPS, ela escurece a depender do ângulo que você estiver olhando e muda também um pouquinho a cor. Não chega a ser no nível de um painel TN, mas é perceptível. Os alto-falantes estão entre os melhores que eu já testei aqui no canal, mesmo sendo localizados na parte de baixo da máquina. O volume é muito alto, inclusive eu achei que ele tem um som melhor do que o Lenovo S740. E olha que o S740 tem alto-falantes localizados na parte de cima, na lateral do teclado. O touchpad tem um clique extremamente leve e uma textura super lisa, então eu não tenho do que reclamar. E o mesmo vale para o teclado, que tem um feedback bem legal e é retroiluminado na cor branca. Só que infelizmente ele não é padrão brasileiro. A conectividade é bem limitada, você tem duas portas USB-C com suporte a Thunderbolt, o conector do seu fone e o leitor de cartão de memória que é de alta velocidade. Só que infelizmente ele só tem isso mesmo, nada mais além disso. Você pode carregar a bateria usando qualquer uma das portas USB-C. O carregador dele é USB-C, extremamente compacto inclusive, e na caixa também vem um adaptador USB-C para USB tipo A. Mas seria legal se esse adaptador também tivesse uma porta HDMI. A webcam é algo que eu não costumo falar aqui no canal, mas eu sei que essa máquina será comprada por muita gente para fazer videochamada nessa pandemia. Ela tem a qualidade mediana de sempre da maioria dos notebooks. Eu acho que no Brasil não existe nenhum notebook com uma boa webcam. Na verdade, no mundo inteiro é bem difícil de se encontrar. Se você quer uma boa webcam, compre separadamente ou use seu smartphone. No desempenho, ele é bem rápido para a proposta que ele tem, né? Que é de uma máquina super fina para um uso mais corporativo. Nas versões mais caras, você tem até a opção de comprar com 16 GB de RAM. Obviamente que ele não vai se comparar com máquinas gamers, né, que tem um poder de processamento muito maior. E caso alguém resolva executar aplicações mais pesadas, lembre que no Dell Power Manager, que é uma aplicação que acompanha esse notebook, é possível você mudar o modo de desempenho que dá um gás a mais em renderização. Porém, eu não recomendo porque nesse modo o notebook fica assim em 100 graus quase o tempo todo em aplicações pesadas. Por dentro não tem muito o que fazer, só é possível fazer o upgrade do SSD, que é um SSD bem rápido, então para uso básico, que é a proposta, ele vai voar. Essa máquina liga bem rápido, né? Até porque você tem mais de uma forma de desbloqueio. Você pode desbloquear tanto pelo desbloqueio facial, como também pelo leitor biométrico no botão de ligar. Na bateria ele me deu resultados variados. No meu uso normal trabalhando, a duração chegou nas 6 horas no uso leve. E apenas assistindo vídeos através de streaming, né, ou seja Netflix e Amazon Prime, ele me deu por volta das 9 horas de duração. Outra coisa legal é que a Dell permite muitas customizações. Usuários mais avançados vão poder tirar proveito delas. A BIOS tem diversas opções para você modificar. Você também tem o Dell Power Manager que eu já citei aqui para alterar os modos de desempenho. Também é possível você alterar a velocidade de carregamento da bateria para algo mais agressivo, mas aí você tem que lembrar que quanto mais rápido a bateria é carregada, menor será, né, a vida útil dela. Também é possível você alterar o perfil de cor da tela. Enfim, tem muita coisa para customizar nessa máquina para atender a sua necessidade. O público do Dell XPS é um público bem específico, onde o foco é uma máquina que vai te dar mais status, né? É uma máquina principalmente voltada para o meio corporativo. O design simples, unido à construção quase perfeita e o peso que o nome XPS carrega, são importantes para esse público de pessoas, né, que trabalham com a imagem, atendem clientes importantes, participam de reuniões, enfim. Quem é desse meio sabe que você não pode, né, chegar com uma máquina da Multilaser nem da Positivo em uma reunião. Ele tem sim uma das melhores telas, talvez o melhor som e também um dos melhores acabamentos. Mas se você não liga para seu status, não pertence a esse grupo de pessoas que eu citei, dá para você gastar bem menos por um ultrafino premium que chega perto do XPS. O LG Gram é uma opção mais barata, vai oferecer menos em alguns pontos, como na construção, apesar de ter uma duração de bateria maior e um peso menor, mas a diferença de preço é enorme e sinceramente eles não têm um abismo de diferença de qualidade que justifica essa diferença de preço. O Lenovo S740 é mais versátil, você consegue executar aplicações mais pesadas, já que ele tem uma refrigeração melhor e você consegue até jogar por ele ter um chip gráfico dedicado. O XPS definitivamente tem seu público, mas se você não pertence a esse nicho,
dá para pagar bem menos por um ultrafino premium. Comenta aí embaixo se vocês querem que eu faça um vídeo comparando todos os ultrafinos premium do Brasil. E não esquece de olhar o boletando.com, nossa comunidade de promoções para comprar o seu notebook pelo menor preço, tá? Os links de todas as máquinas citadas vão ficar na descrição. Eu vou ficando por aqui. Um abraço.